Dando continuidade ao nosso curso, nós vamos agora começar a parte de programação inteira. Então, na programação inteira, nós estamos interessados em resolver problemas de otimização em que as variáveis elas devem assumir valores inteiros. Nós usamos variáveis inteiras para modelar quantidades indivisíveis. Então, as variáveis fracionárias, elas são utilizadas para modelar quantidades contínuas. Por exemplo, a quantidade de líquido em um container ou a quantidade de um produto que vai ser produzida. Já as variáveis inteiras, elas modelam quantidades que não podem ser divididas. Por exemplo, a quantidade de pessoas em um determinado lugar, a quantidade de equipamentos que vão ser usados para uma determinada tarefa e assim por diante. Outra possibilidade é que as variáveis assumam apenas valores 0, 1. Essas variáveis modelam decisões do tipo sim ou não. Se um determinado equipamento vai ser utilizado ou não, se uma estrada vai ser construída ou não, se uma conexão vai ser realizada ou não, e assim por diante. Problemas com variáveis inteiras aparecem em inúmeros contextos. Alguns exemplos: geração de horários de ônibus, trens, aviões, horários escolares, horários de turnos de funcionários, planejamento do itinerário de linhas de produção, agendamento de manutenções, projeto de redes, projetos de malhas. Isso aqui, no caso, tem aplicação em redes de computadores, em redes de transportes, etc. Logística, transportes, roteamento, instalação de fábricas e armazéns para atender demanda. Então, a quantidade de possíveis aplicações para problemas de programação inteira é muito grande. Se vocês acessarem a página de qualquer journal da área e olharem os artigos que são publicados, vocês vão ver que tem aplicações em várias áreas diferentes. Então, é um campo muito rico e muito aplicável, de muita importância prática. Nos últimos anos, houve um avanço na nossa habilidade de conseguir resolver problemas de programação inteira. Então aqui eu estou falando especificamente dos problemas difíceis. Nós vamos ver depois que existem problemas de programação inteira que são fáceis e existem problemas de programação inteira que são difíceis. E eu estou falando aqui também de resolução ótima ou quase ótima. Então, o nosso foco principal vai ser em encontrar a melhor solução para o problema, a solução ótima. Então, nós tivemos um avanço na nossa capacidade de resolver esses problemas difíceis na otimalidade. Esse avanço se deu pelos seguintes motivos: descoberta de melhores modelos. Então, nós passamos a entender melhor como modelar esses problemas de forma que fosse possível atacá-los de forma mais efetiva, mais eficaz. Nós tivemos um avanço nos softwares de programação linear. Então, a programação linear ela é fundamental para a resolução de problemas difíceis de programação inteira. Então, houve um avanço na qualidade dos softwares disponíveis para fazer isso e softwares de programação inteira em si. Nós tivemos um avanço na nossa capacidade computacional. Então, hoje nós temos computadores mais rápidos. Avanços na teoria de planos de corte e avanços teóricos em geral. Então, algoritmos de plano de corte, algoritmos de decomposição e também avanços na área de heurísticas. Então, se nós queremos resolver um problema, é possível conseguir soluções muito próximas da solução ótima. Para conseguir resolver um problema e garantir que a solução tem essa proximidade desejada da solução ótima, nós precisamos ser capazes de modelar bem esse problema, nós precisamos ser capazes de criar algoritmos sob medida.
Então, algoritmos que explorem bem a estrutura do problema. E nós precisamos conhecer bem a teoria por trás da programação inteira para poder fazer um bom uso dos pacotes de otimização. O que é, então, um programa inteiro? Nós já estudamos o programa linear e nós vimos que ele tem a forma maximizar um Cx sujeito a ax menor ou igual a b, x maior ou igual a zero. Nossa matriz A, ela tem m linhas, n colunas. Nosso vetor C tem n colunas. Nosso vetor B, m linhas. E nosso vetor de variáveis x, n. Agora vamos supor que algumas dessas variáveis, deixa eu desenhar o meu x na forma de uma linha para ficar mais fácil de ver o que eu quero mostrar. Então vamos supor que algumas variáveis desse meu vetor x precisem assumir valores inteiros. Eu vou então dividir essa minha matriz em duas partes. Eu vou continuar chamando de A a parte que pode ser contínua e vou chamar de G essa parte que precisa ser inteira. A parte do meu vetor x que precisa ser inteira eu vou chamar de y. E vou manter a outra parte com o nome x. E a parte dos custos das variáveis inteiras vou chamar de h. E a outra parte eu vou continuar chamando de c. Então, com isso, nós obtemos o programa linear inteiro misto, que tem a forma maximizar cx mais um hy, ax mais gy menor ou igual a b, x maior ou igual a zero, y também maior ou igual a zero e inteiro. Então, esse é o programa linear inteiro misto. Misto porque algumas variáveis podem assumir valores fracionários, enquanto outras variáveis têm que assumir valores inteiros. Se todas as variáveis elas tiverem que possuir valores inteiros, então não há necessidade de fazer essa distinção entre x e y. Eu posso escrever o meu programa inteiro como max cx, ax menor ou igual a b, x maior ou igual a zero e inteiro. Outra categoria de problema na qual nós estamos interessados é o programa inteiro binário, ou programa inteiro 0,1. Então, ele é max cx, ax menor ou igual a b, x não negativo, e as minhas variáveis x só podem assumir valor 0 ou 1. Essa notação aqui significa que eu tenho um vetor de n elementos, cujos valores têm que ser 0 ou 1. Outra categoria importante também são os problemas de otimização combinatória. Então, nessa categoria, nós temos um conjunto base, que eu vou chamar de n maiúsculo, com n elementos. Então, vamos supor, esse aqui é o nosso conjunto n, e ele tem vários elementos. Cada um desses elementos possui um peso. Cada elemento possui um peso. E nós precisamos escolher subconjuntos de n. Só que não pode ser qualquer subconjunto. Então, eu tenho alguns conjuntos aceitáveis, alguns subconjuntos aceitáveis para escolher. Alguns subconjuntos que satisfazem determinadas características, por exemplo. Então, eu tenho aqui um conjunto F de subconjuntos de N. Então, são os meus subconjuntos admissíveis. Então, nesse exemplo, o meu F seria composto por esses subconjuntos em azul. Então, são 4 subconjuntos. E o meu objetivo é encontrar o subconjunto desses admissíveis que tenha menor custo. Então, eu quero achar o subconjunto dentre aqueles que estão em F que tem o menor custo possível, ou o menor peso possível.
Problemas de otimização combinatória, eles podem ser geralmente formulados como problemas de programação binária ou inteira.